Biologia. E hoje eu tô com vocês nessa segunda-feira, mesmo distantes em pessoa, né? Estamos presentes aí pelas vias tecnológicas, que aqui cromos é nós. doido. Bom, gente, então o assunto de hoje vai ser um tema super interessante. Gera muitas dúvidas, né, Denise? Os alunos, eles sempre nos perguntam, assim, coisas relacionadas à imunidade, curiosidades mesmo. Então a gente achou bem pertinente, bem legal, tá trazendo essas curiosidades para vocês, esclarecendo aí algumas dúvidas. Isso mesmo. O que nós vamos conversar aqui basicamente é imunidade. Ô, gente, e esse momento que nós estamos vivenciando, né, Jéssica, é um momento que toda hora a gente escuta essa palavra. Imunidade, como é que tá a imunidade e tal, por que idoso está sofrendo mais que outros, por que disso tudo? Então a primeira coisa para a gente poder chegar verdadeiramente à imunidade é entender um conceito básico, que é o conceito de antígeno. Gente, toda vez que fala antígeno é o corpo estranho, não é não, gente? Isso. Pode ser, por exemplo, um vírus, uma bactéria, pode ser também uma poeira, um veneno, sei lá. É aquilo que não é seu e ele é inserido em você. Então, por exemplo, peguei gripe, o que tem em mim? O vírus da gripe, logo eu tenho o antígeno, que é o corpo estranho. Então, uma vez que a gente sabe o que é antígeno, um outro caminho que a gente pode começar a conversar, né, Jéssica? São as questões das vacinas. E toda vez que a gente toma vacina é para prevenir ou para tratar? E aí, Jéssica? Prevenir. Então, se vacina é para prevenir, primeira coisa que a gente tem que entender, como que funciona uma vacina? Gente, você tomar uma vacina, primeira coisa que você vai injetar na pessoa é o corpo estranho. Então, por exemplo, tá a Jéssica aqui, não? Aí eu vou dar uma vacina na Jéssica de febre amarela. Ui. Então me fala, Jéssica, o que eu vou injetar em você? Seria o próprio antígeno, né? Que seria inoculado, né? Introduzido ali, de maneira atenuada. Isso. Então eu vou colocar na Jéssica o quê? O próprio vírus da febre amarela. Aí às vezes a gente pensa assim, nossa, o que é isso? Estou colocando um negócio na pessoa para prevenir, mas eu estou colocando exatamente a doença na pessoa. Mas aí a gente tem que lembrar, igual a Jéssica acabou de falar, gente, é atenuado, é fraco. E aí se eu coloco nela um vírus fraco, senhor, aí eu te pergunto, isso aqui é o suficiente para causar infecção? Não. Mas é o suficiente para o corpo da Jéssica reconhecer que aquilo ali é um invasor, que aquilo ali é um corpo estranho. E aí ela começa a produzir anticorpo, e mais do que produzir os anticorpos, é produzir, né, Jéssica? A célula de memória. E hoje vamos começar discutindo sobre os tipos de vacina. E quando a gente fala de vacina, basicamente são dois tipos, né, Jéssica? Verdade. Vacina produzida com os antígenos, como a Deise já comentou com vocês, que são os atenuados, são os enfraquecidos. Então isso geralmente é feito com um aumento de temperatura. A gente acaba desnaturando proteínas ali do antígeno, seja ele vírus ou bactéria, e ele perde aquele poder de infecção. Ok? E as vacinas que são produzidas com os antígenos que são inativados. Pode ser pedacinho de antígeno, pode ser ali alguma proteína que o antígeno apresente em sua superfície, né? Ou o próprio material genético do antígeno fragmentado. Inclusive são técnicas super recentes, né, de utilização do antígeno. Então, até com as toxinas, né, dele, a gente consegue produzir vacinas, por exemplo, a vacina contra a difteria, que é uma bacteriose, e contra o tétano. Não são as bactérias que fazem mal para nós, seres humanos, mas a toxina que elas produzem. Então a gente tem que produzir o antígeno com base nessas toxinas. Então, nesse caso, a vacina ela é feita com toxoide, beleza? Componentes dessas toxinas para a gente gerar imunidade contra isso. Bom, Denise, explica um pouquinho para a gente o que seria a vacina com um vírus atenuado, quais seriam as vantagens e quais seriam as desvantagens dessa vacinação. Então, gente, basicamente, se eu pego uma vacina, então vamos lá, imagina comigo aí, a vacina tem lá o corpo estranho, o camarada que causa a doença. Então, se eu pego lá a vacina com o antígeno, por exemplo, o vírus atenuado, fraco, você tem que entender, ele ainda está vivo? Ele ainda está viável? Tá, ele ainda está viável, mas ele está fraco. Então vamos falar pontos positivos dessa vacina de vírus atenuado, de vírus fraco. Gente, quando eu pego lá a vacina de vírus atenuado, de vírus fraco, primeira coisa que a gente tem que lembrar, ela é uma vacina mais barata, porque é fácil de enfraquecer um vírus.
Como a Jéssica mesmo falou, pode ser aumentando a temperatura, pode ser por radiação ultravioleta, pode ser por adição de um ácido, mesmo que seja só um pouquinho ali, às vezes coloca um pouco de formol para poder inativar esses vírus. E aí ele fica ali enfraquecido, né, atenuado. Aí, quando você coloca na pessoa, então primeiro ponto positivo, é uma vacina mais barata. E assim que você coloca na pessoa, como tem o vírus ainda viável, o corpo responde de uma forma mais eficiente, não é isso, Jéssica? E a partir do momento que eu coloco em você o próprio vírus, mesmo que fraco, o seu corpo, com uma única dose da vacina, já consegue produzir anticorpos e células de memória suficientes. Então você não precisa de tomar a tão falada dose de reforço. Então, toda vez que você toma uma vacina que tem uma dose só, pode saber, né, Jéssica? Que é aquela vacina na qual ela tem o vírus ou a bactéria que seja enfraquecido, e aí você toma uma dose só, sendo suficiente para você produzir anticorpo e célula de memória. Mas aí o mais doido é que isso aí é uma vantagem da vacina. Agora ela também tem as suas desvantagens. E qual que é a desvantagem dessa vacina? Ô, gente, o problema agora você pensa, grávida, você vai colocar na grávida uma vacina que, por exemplo, tem um vírus atenuado? Não vai, porque corre o risco desse vírus, por exemplo, sofrer uma mutação e tornar-se novamente virulento. Ele pode, ali, ele está fraco. Então pode ser que na pessoa ele pode sofrer alguma mudança, né, Jéssica? E a partir desse momento que ele sofre essa mudança, ele pode tornar-se infeccioso e fazer com que a pessoa tenha certos sintomas da doença. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, fulano tomou a vacina tal e teve sintomatologia da doença. Fulano tomou a vacina e teve reação e tal. Às vezes acontece isso. Tem gente que às vezes toma a vacina da catapora, criancinha, acabou de tomar a vacina da catapora, e aí o que acontece? Desenvolve catapora. Só que dá só um pouquinho, dá só um pouquinho, é bem suave. Isso aí é um dos riscos da vacina atenuada, né? E a outra coisa é que essa vacina também é atenuada, ela não pode ser usada em pessoas que fazem, por exemplo, quimioterapia, pessoas que tomam imunossupressor, pessoas transplantadas. Então, porque essas pessoas já têm naturalmente a imunidade mais baixa. Se a imunidade é mais baixa, então fica mais complicado dar esse tipo de vacina nas pessoas. Em compensação, fala aí pra nós, Jéssica, como é que agora a vacina de fragmentos de antígeno? Bom, gente, é uma vacina que, como a gente já comentou, né, pode ser feita de várias formas, a partir desse antígeno ativado, fragmentos, ou toxinas, ou proteínas, ou próprio material genético ali, né? É uma vacina que o organismo tem uma resposta menos efetiva em relação à vacina com vírus ativo ali, né, mais atenuado. Então ela acaba sendo uma vacina mais cara, porque geralmente ela precisa de reforços, né? Uma vantagem dessa vacina seria... a vantagem, se você vai pensar, é a questão de não manifestar. Não manifesta tantos sintomas, né? A sintomatologia dela vai ser mais reduzida, então é mais segura. As grávidas podem tomar, os portadores também, né, de AIDS, eles também podem receber essa vacina, pessoas imunossuprimidas, né? Então seriam essas aí as vantagens, né? E a desvantagem seria o custo, né? Ela é uma vacina mais cara, então é um pouco mais complicado de fazer, né? E assim vai. Bom, segundo tópico super interessante que os meninos sempre perguntam, né? Por que as grávidas não podem receber alguns tipos de vacina? E acho que a gente esbarra exatamente nisso que a gente acabou de comentar, né? Que às vezes algum antígeno, mesmo que inativado e enfraquecido, ele pode estar indo ali direto para o feto, gerando uma infecção, uma manifestação da doença e até, na pior das hipóteses, né, uma consequência na gestação desse bebê, né? Podendo até induzir um aborto. Por exemplo, a vacina da rubéola. É uma vacina com vírus atenuado, né? Que as grávidas não podem de jeito nenhum receber. Se a mulher ela deseja ter filhos, né? Se ela tem um planejamento ali com essa finalidade, ela tem que receber a vacina da rubéola em até 15 dias, né? Antes de engravidar, né? Mas pós esse ato, ela não pode de jeito nenhum receber essa vacinação, tá bom?
E é super importante que elas recebam, né, a vacina da rubéola antes da gravidez, porque ela pode gerar, a própria doença, né, pode gerar ali uma cegueira no feto, uma surdez congênita, uma má formação cardíaca. Então é extremamente relevante que elas recebam essas vacinas. Porém, né, você tem que tomar esse cuidado aí, ok? E aí uma vacina que grávida pode tomar, inclusive já começaram as campanhas, a vacina contra a gripe. Verdade. Porque a vacina da gripe, essa que eu e você, a Jéssica e todo mundo toma, ela tem o vírus fragmentado. É uma vacina que não tem o vírus enfraquecido, é só pedaço de vírus, só isso. Aí é um pedaço do vírus. Então, não corre o risco da pessoa vir a manifestar os sintomas. Isso no caso da mulher grávida, ela não vai contaminar o feto, porque ela vai receber o vírus inteiro, só um pedacinho. Então aí, essa é a vantagem das vacinas fragmentadas, né, Jéssica? E normalmente, as vacinas que você tem que tomar dose de reforço são vacinas fragmentadas, porque aí tem que tomar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, para garantir a produção de anticorpos e para garantir também a quantidade suficiente de células de memória para uma possível infecção. Então isso aí é bem legal, porque muitas vezes a gente fala assim, mas minha tia está grávida, eu conheço fulano que está grávida, por que ela não pode tomar essa vacina? Então essa pergunta aparece para a gente, não sei o quê. E aí é bem legal a gente saber essas coisas. Nosso objetivo aqui é exatamente trazer essas curiosidades, que elas aparecem por todos os lados por aí. Isso é bem legal. E até aproveitando, né, Jéssica, que você citou, eu acho que vale a pena a gente comentar que, por exemplo, a catapora, até citamos aqui, que é uma vacina, que quando a pessoa toma, ela tem um vírus atenuado. Mas aí, gente, só aproveitando o contexto, olha, catapora, você pode ter quantas vezes na vida? Uma, não é? É ou não é, Jéssica? Isso. Só que você não sabe. O vírus da catapora, uma vez que você já teve catapora, se você já teve catapora, Jéssica, você já teve catapora? Já teve? Já tive. Eu também já tive. O Bruno tá ali, o Bruno já teve catapora? Já teve catapora. O Bruno já teve catapora também, então todo mundo aqui cataporeiro. Aí olha só, o vírus da catapora, uma vez que você já teve, ele aloja nos seus nervos da coluna vertebral. Então, a Jéssica tem vírus nela? Tem. Eu tenho em mim? Tem. E o Brunão? Também. Todo mundo aqui está com o vírus da catapora. Só que o vírus agora, ele está fazendo o ciclo lisogênico, que é aquele ciclo que ele está ali, mas ele aparentemente não está. E aí sabe o que esse vírus está esperando? O momento da nossa imunidade diminuir. E quando a nossa imunidade cai, ele pode voltar a manifestar. Normalmente, ele manifesta pela segunda vez em idosos. Só que agora, gente, ele não vem como catapora, não. Ele vem, sabe como? Com herpes zoster. E aí, normalmente, né, Jéssica, dá assim no rosto da pessoa, dá um tanto de bola, assim, fica vermelho, dói muito, pode dar nas costas, assim, na perna, herpes zoster. Então, quando manifesta a catapora pela segunda vez, ela não vem sistêmica, né, que é tanto de bolinha, mas ela vem com herpes zoster. Muito comum em idoso também. E, de novo, que a imunidade do idoso está o quê? Baixa. Doido. Bom, depois nós vamos falar por que isso acontece, né, Dê? E algumas maneiras também da gente aumentar essa imunidade. Bom, vamos para outro tópico que os alunos super perguntam? Bora! Let's go! Então, bora! A pergunta agora é, por que tem doença que não tem vacina de jeito nenhum? Algumas doenças, o antígeno ele tem tanta letalidade que se torna muito difícil, mesmo ali com aquele antígeno atenuado, mesmo que a gente enfraqueça esse antígeno, ao inocular no indivíduo, ele pode gerar uma resposta imunológica muito forte, né? E aparecer esses sintomas da própria doença, né? São os efeitos colaterais também que podem vir a surgir, e aí não seria seguro, principalmente se a pessoa tiver com o sistema imunológico baixo, ok? Um outro fator também, pessoal, é a dificuldade, muitas vezes, quando a gente inativa o antígeno, né? Tira dele ali o potencial de gerar doença, a gente mata ou usa fragmentos. Às vezes o nosso corpo ele não consegue gerar uma resposta imunológica satisfatória. Então, por mais que você mate aquele antígeno que é super letal e inocule, né, no indivíduo ali aquele antígeno morto, não vai ser suficiente, porque o organismo não vai conseguir nem gerar anticorpos suficientes e muito menos células de memória com boa capacidade, tá? Então, por isso que é tão difícil. O fator é devido às mutações.
né? Os antígenos eles sofrem muita mutação, muita recombinação e isso dificulta a elaboração dessas vacinas. Por exemplo, o HIV, né? Isso acontece demais. A hepatite C, né, Denise? Vale até a pena a gente falar um pouquinho mais dela. Vamos falar então. Ô, gente, aproveitando aqui o contexto também, que é sempre bom a gente fazer um apanhado, assim, um Kamehameha aqui, quer dar? Olha só, quando a gente fala de hepatite, a gente tem hepatite medicamentosa, né, causada por um medicamento, tem hepatite por causa de bebida alcoólica, que todo mundo sabe disso também. Mas aqui nós vamos enfatizar as hepatites viróticas. E aí dentro das hepatites viróticas, temos basicamente hepatite A, B e C. Fala comigo, Jéssica, hepatite A tem vacina? Tem vacina. Tem. E B? Tem vacina. Tem vacina. E C? C de sem vacina. C de sem vacina. Demorou. Hepatite C não tem vacina. E aí, casando com o que a Jéssica falou, hepatite C não tem vacina, pode ter. Sofre mutação atrás da outra. E você muda toda hora. Você me fala, como é que nós vamos conseguir fazer uma vacina para um cara que toda hora ele é diferente? Tem que fazer todo dia uma vacina não. Assim não dá. Não tem quem aguenta. Ninguém não vai ter quem aguenta fazer, não vai ter quem aguenta tomar vacina todo dia, né? Pelo amor de Deus. É verdade. E aí, gente, o que vale a pena a gente reforçar de hepatite C? Gente, pensa rápido, eu vou te fazer uma pergunta. Pensa aí uma doença sexualmente transmissível. Pensa rápido. Te dou 3 segundos. 1, 2, 3. Aposto que você pensou AIDS. Pensou no seu Jéssica? Pensou, daí eu pensei. Todo mundo pensa AIDS, todo mundo pensa AIDS. E realmente, AIDS é uma IST, na verdade, hoje que a gente já chama, né, de infecção sexualmente transmissível, né? Então, a AIDS, ela realmente é. Só que aí, por que nós estamos falando de AIDS agora? Não necessariamente da AIDS, porque o nosso objetivo é chamar a atenção para a hepatite C. Porque poucas pessoas sabem que hepatite C também é uma doença de transmissão sexual. É verdade. E sanguínea, assim como AIDS. Só que hoje, gente, eu te falo, pessoas aidéticas e pessoas com hepatite C, a chance de morrer é muito maior hoje para quem tem hepatite C. E sabe por quê, gente? Porque hepatite C é muito difícil de você descobrir que você tem. Às vezes a pessoa pega hepatite C com 20 anos. Sabe quando começa a manifestar? Quando ela tem 50. E aí nesse meio tempo ela não sabe o que ela tem. Então fica muito tempo e é uma doença silenciosa, que vai prejudicando o fígado da pessoa, prejudicando. E aí quando a pessoa começa a manifestar os sintomas, aí muitas vezes já está crônico e aí não tem mais jeito, né, de recuperar a saúde e a vitalidade daquele fígado que está comprometido. Muitas vezes a hepatite C, sintoma clássico de quem tem hepatite, que começa a manifestar hepatite C. A pessoa começa a ter hemorragia de esôfago. Então você imagina, gente, um cara que está tendo hemorragia no esôfago. A pessoa tem também câncer, pode desenvolver câncer e cirrose. Então a pessoa pode ter uma cirrose, que é quando o fígado começa a morrer, e pode ter um câncer de fígado também. Então a hepatite C é muito grave, gente, muito grave. E todas as vezes que a gente fala de doença que se transmite pela via sexual, a gente só pensa em HIV, só pensa em AIDS. Então, cuidado com a hepatite C, e não só questão sexual, salão com uso de alicate, toma cuidado, gente, isso é uma informação muito importante, beleza? Pra você ter noção, hoje quando a gente pega todas as pessoas que têm hepatite, ou A, ou B, ou C, 73% das pessoas que morrem é de hepatite C. Então, assim, é muito letal. Então, vale a pena a gente reforçar isso aí, né? É verdade. Gente, tem seu alicate de unha, né? É, isso mesmo. Quando você for na manicure, muito cuidado com seringas, né? Agulhas aí, tá super na moda, as sobrancelhas definitivas. Tenha cuidado, né? Quando você for escolher um lugar certinho para fazer, observe se esses objetos perfurocortantes, eles são aí descartados. E os que não dá para ser descartado, né? Pelo menos esterilizados, muito bem esterilizados. Beleza? E agora nós vamos falar sobre imunidade, porque estamos falando disso aí, e falar de imunidade vai ser doido demais. Ô, gente, primeira coisa, nós temos que aumentar sempre, ou procurar sempre aumentar nossa imunidade, não é, Jéssica? Enfim. Só que a primeira coisa que eu quero te falar, nessa onda de coronavírus, aumentar a sua imunidade não quer dizer que você não irá pegar a doença. Se eu vir para você e falar, não, minha imunidade está ótima, está altíssima, isso quer dizer que eu sou imune ao coronavírus? Não. Mas isso quer dizer que se eu pegar a doença,
eu vou conseguir combater de forma mais eficiente e os meus sintomas serão sintomas leves. Então, o que a gente tem que fazer para aumentar a nossa imunidade? Se a gente pega não só coronavírus, mas para qualquer doença, o que a gente tem que fazer, Jéssica? Então, a gente pode começar a ingerir muita água, porque a água ela acelera as nossas reações metabólicas. Então, a homeostasia, né, que é o equilíbrio corporal, as nossas reações químicas vão acontecer de maneira mais satisfatória, né? Ingerir alguns alimentos mais específicos que tenham vitaminas, né? Por exemplo, a gente até pesquisou alguns artigos científicos, porque algumas pessoas dizem que faz efeito, outras pessoas dizem que não faz efeito e faz efeito, né? Então, tem algumas vitaminas que ajudam aí a aumentar a nossa imunidade, como a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E. Tem também sais minerais, né, dele? Sim, o próprio zinco também, ele consegue, né, ele atua ali como um cofator, ativando algumas enzimas que aumentam o nosso metabolismo e o nosso funcionamento da nossa imunidade. E agora um treco interessante, Jéssica, que é o seguinte, vitamina C, por exemplo, que é o ácido ascórbico, muita gente às vezes fala assim, é verdade que se eu comer vitamina C, chupar muita laranja, muito limão, essas coisas, eu vou aumentar a minha imunidade? Gente, verdade ou mentira? E a resposta é verdade. Sabe por quê? Vitamina C, ela estimula a produção de células conhecidas como glóbulos brancos, mais precisamente uma célula chamada linfócito T, que é exatamente a célula que o HIV ataca. Então, gente, ingerir vitamina C é sempre bom, que vai favorecer a nossa imunidade. É verdade. Vale a pena até a gente falar alguns alimentos, né, que tem essas vitaminas. Então, por exemplo, a vitamina A, que é o ácido retinóico, tem, né, o beta-caroteno, que no nosso corpo ele vai ser transformado aí na vitamina A, que é esse ácido retinóico. É ótimo para visão, né? Previne a cegueira noturna, previne a xeroftalmia, tá? Gente, também é ótimo para a pele, para o cabelo, além de aumentar a nossa imunidade. E a gente encontra em alimentos alaranjados, tipo cenoura, abóbora, né? Por isso que o pessoal fala que cenoura é bom para a pele, né? Enfim. Então a gente encontra esses alimentos com pigmentação laranjadinha. Que é gema de ovo, né? Tem também a vitamina C em frutas cítricas, tudo que for azedinho, você vai encontrar, né? Morango, acerola, laranja, abacaxi, né? Limão, enfim, essas coisinhas assim. E a vitamina E, né? Que vai ser encontrada também aí nas sementes, né? Nas castanhas oleaginosas. Então garante aí também uma ação antioxidante, preservando o nosso sistema imune, aumentando o nosso sistema imune, tá bom? Então castanhas são riquíssimas em vitamina E, principalmente o amendoim, né? Quem gosta aí de amendoim. Amendoim da vida, né? Então vocês podem encontrar nesses alimentos. E outra coisa, gente, precisamos ter uma rotina e uma boa noite de sono, porque o sono ele é essencial. Quando nós passamos por situação, por exemplo, de qualquer tipo de estresse, né, ou dormir pouco, a gente diminui a nossa imunidade. Questões emocionais, nós, mulheres que passamos pelo ciclo menstrual, é um negócio impressionante, que é assim. Gente, os meninos, vou te contar como é que funciona. Os meninos têm testosterona, né? Aí como é que é a testosterona dos meninos ao longo da vida? Não. Quer ver? Vou até fazer aqui no quadro. Só pra você entender o drama. Testosterona. Olha só como é que é. E agora olha as mulheres com a progesterona. É assim. De repente tem uma queda brusca. Gente, eu te falo. Isso aqui não é uma queda, isso aqui é um abismo. E isso aqui vai trazer um desequilíbrio emocional. E aí, é aqui que tem a tal TPM, né, Jéssica? E aí a gente passa por isso todo mês. Então, o que eu tenho que falar? Os meninos vão ter que ter paciência com as meninas. Deixa chocolate aí para as meninas, tá, gente? Isso mesmo, porque isso aqui, ó, causa estresse e aumenta um hormônio chamado cortisol, né, Jéssica? Que é o hormônio do estresse. Que é o hormônio do estresse. E o que o cortisol faz com a sua imunidade? Diminui. Então, gente, cuida das meninas, né? Vai, fica seu. E outra coisa, tenha boas noites de sono, evita a ansiedade, qualquer tipo de transtorno que você tenha, né? Pra gente tentar controlar isso daí, que aí vale muito a pena. É verdade. E outro fator também que diminui o sistema imunológico, né, dele, que é importante a gente comentar, seria as radiações, tá? Principalmente solar. Quem tem herpes sabe muito bem, né? Quando a gente vai pra praia, dá ali 2, 3 dias que você tá na praia, a herpes se manifesta, ela aparece.
né? Então, radiação, uso excessivo de álcool e outras drogas, lícitas e ilícitas, mas também reduz demais o terminológico. Então, o ideal é que a gente tenha aí uma homeostase, um equilíbrio corporal. Internamente, né, com a nossa alimentação, nosso psicológico também, né, correlacionado aí com a questão externa. Então, tem que tentar manter o equilíbrio. E aí, pra gente finalizar agora, vamos falar que agora só para questão de conscientização. E a gente tem que entender e reforçar que, pelo amor de Deus, gente, se ainda tem alguém que acredita nesses movimentos anti-vacina, meu filho, se liberta disso. Ave Maria. Pelo amor de Deus, né, Jéssica? Pelo amor de Deus. Isso, pra mim, é o cúmulo da ignorância, da negligência, do lavar as mãos. Gente, porque quando você não vacina alguém, você compromete essa pessoa e a saúde de todos os outros. Não é um problema só dela. Porque a partir do momento que ela não está prevenida, ela pode pegar a doença. E se ela pega a doença, ela pode transmitir para qualquer outro. Então, gente, esses movimentos anti-vacina, pelo amor de Deus, você tira esse trem da sua cabeça. E se tem alguém que você escuta falando isso, você fala para a pessoa, você tira isso dessa cabeça. Porque eu tenho falta de paciência com quem fica com esses movimentos anti-vacina, falei mesmo. E é legal a gente até comentar de duas doenças que ano passado elas voltaram a aparecer. Eram doenças que já estavam quase erradicadas, né, com sucesso aí das vacinações, devido à parte, né, de grupos aí anti-vacina e outros fatores. Essas doenças voltaram a aparecer, voltaram a ressurgir, que seria o sarampo e a poliomielite. Tá bom, gente? Então, doenças que já estavam quase combatidas devido à irresponsabilidade de muita gente, um dos fatores, não são todos, né? Mas devido a essa falta de responsabilidade da galera, comprometendo a saúde de todo mundo, né? Que a gente conhece, que a gente gosta. Então, se liga, gente, ideia furada, super ultrapassada, movimento anti-vacina, tá? Sai dessa vida, só isso que eu te falo. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né, Jéssica? Gente, foi ótimo. Foi um prazerão estar aqui com vocês. Obrigada, né, Jéssica? Obrigada, Jéssica. É nóis. Eu amo a Jéssica. A Jéssica tá no meu coração. Depois a gente mama. Depois a gente mama mão. Aqui é só assim, né? Tá tudo certo. Tem um 9,70 ali também. E a gente teve manter uma distância considerável. Mas até aqui tá todo mundo de saúde, né, Jéssica? Tudo certo. Demorou. Gente, colocar em prática, né, Jéssica, o planejamento. Você recebeu aí um planejamento de estudos. Mesmo aí nessa quarentena, a gente não pode abandonar nossas apostilas, nosso material, porque o que a gente carrega de melhor na nossa vida é a sabedoria. Então fica a dica aí. Isso aí, galera. Foi muito bom estar com vocês. Continue estudando, aproveita esse tempo para você colocar toda a sua vida acadêmica em dia, né? Tamo junto. Qualquer dúvida, manda lá no site, né, do Cronos Oficial, que a gente esclarece rapidinho para vocês. Beleza, beleza? Um beijo. Falou, tchau, tchau.